Graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos. Teve alguns que estavam acordados, outros que já estão dormindo. Está muito cedo para você estar dormindo. Graça e paz, igreja linda e amada. Amém. Coisa boa, alegria. Entra na casa do Senhor, na presença dEle, então vamos nos alegrar. Alegria o tempo todo. Nós não vivemos por circunstâncias, vivemos pelo Deus que nós confiamos, essa grandeza desse Deus maravilhoso. E nós estamos vivenciando, começamos na última quarta-feira, no nosso culto de campanha da vitória, na qual nós estamos vivenciando a série Queimando no Secreto. Nós começamos e tivemos o culto de instituição de cinzas. Nós começamos ali o tempo da quaresma, um período emblemático para todos nós cristãos. 40 dias que antecedem a Páscoa, o grande marco da fé cristã, que celebra a vida sobre a morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Esse tempo de quaresma é um tempo para que todos nós possamos mergulhar ainda mais no nosso relacionamento com Deus, através das disciplinas espirituais, jejum, prática do devocional, oração, contrição, estarmos imersos na presença do nosso Deus. Esse é um período para mais do que nunca nós queimarmos no secreto com o Senhor. Há experiências e convicções que no Senhor, e Ele quer gerar em nós, para que nós possamos vivenciar uma Páscoa verdadeira, cheia da sua presença. Hoje, começando hoje, e durante aí 6 semanas, até a Páscoa, toda a nossa província da Igreja Anglicana no Brasil, ela estará ministrando com base na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, sobre o caminho da cruz até a ressurreição de Cristo. Nesse ano profético, ano de frutificar, nós vamos sim aproveitar a quaresma para refletir sobre fundamentos importantes do reino do Senhor, que nos levarão a produzir frutos, mas frutos que permaneçam a partir de cada um de nós. Portanto, nesse período, nós vamos refletir nessa série de mensagens, do chão ao túmulo vazio, porque Ele não está no túmulo, Ele vive, Ele reina e logo Ele voltará. O nosso convite não é apenas para que vocês participem dos cultos, adorem a Deus e acompanhem a série de mensagens, não. Nós queremos sim que vocês encarem esse tempo todo como uma caminhada espiritual de forma intencional e profunda. Uma jornada a um encontro ou um reencontro transformador com o seu coração e o Evangelho do Senhor. Para que nós possamos compreender não só aquilo que Cristo fez por nós, mas o que Ele continua querendo e desejando fazer em nós ainda hoje. Na Páscoa, Jesus ele percorreu o caminho mais profundo para nos encontrar. A partir da dor, ele vivenciou literalmente o chão do Getsêmani ao silêncio do sepulcro. Muitas vezes nós vamos até o chão. Muitas vezes nós encontramos no chão, em meio às nossas lutas, nossos sonhos que foram interrompidos, algo desesperador que aconteceu em nossa vida, as demandas de várias naturezas que sobressaem sobre nós. A verdade é que muitas vezes nós nos encontramos no chão, sem enxergar muita perspectiva. E é aí que nós precisamos de um verdadeiro encontro com aquele que é o único capaz de restaurar e nos trazer de volta a esperança. A boa notícia para mim e para você é que Cristo, Ele está atento a cada passo da sua vida. Ele está atento a cada situação da sua vida. Ele está atento a cada lágrima que você derrama no seu dia a dia. A história
que se desenrolou no chão e em uma cruz, numa sexta-feira santa, ela não se encerrou ali. 3 dias depois, naquele domingo de Páscoa, há mais de 2000 anos atrás, a vitória foi decretada. O anjo, ele proclamou às mulheres que logo cedo chegaram naquele túmulo em busca de Jesus e se depararam com uma enorme pedra removida. E os anjos disseram a ela: a quem procuras? Ele não está aqui, ele ressuscitou. A Quaresma nos chama à reflexão de que não existe ressurreição sem morte, nem transformação sem arrependimento, meus irmãos. Antes de celebrarmos o túmulo vazio, nós precisamos reconhecer a nossa condição diante de Deus, abandonar a nossa total autossuficiência e nos render à obra completa de Cristo na cruz do Calvário. Como não conseguimos fazer isso de forma sozinhos, Deus, em sua imensa bondade e misericórdia, Ele enviou seu Filho, o único Filho, para livrarmos das mentiras e tirarmos as máscaras que nos corrompem em toda a nossa vida. Portanto, meus irmãos, iniciando essa série de mensagens, o nosso primeiro tema vai ser quando a verdade nos encontra. Quando a verdade nos encontra. Muitas vezes nós passamos a vida em busca de verdades, mas o Evangelho nos mostra algo surpreendente. É a verdade que nos busca. Não é nós que buscamos a verdade, mas a própria verdade nos busca. Nós somos salvos de um amor, pelo amor de Deus, que vai ao nosso encontro, não para nos condenar, mas para nos exortar, para nos direcionar, para nos salvar. Deus vai ao nosso encontro para nos libertar. Olha o que Jesus declarou no Evangelho de João: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Há libertação em nossas vidas quando nós nos conectamos com a verdade, e a verdade não existe outra a não ser Jesus Cristo. Nessa jornada, nessa quaresma, nesse tempo que está só começando, o Senhor marcou um encontro comigo e com você, para que nesses dias nós possamos abrir ainda mais o nosso coração e desfrutar da verdadeira presença do Senhor Jesus em nossas vidas. Eu quero orar com você por essa mensagem nesse instante. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse tempo, pela tua presença nesse lugar. Obrigado por cada filho e filha tua nesse lugar. Obrigado pelas famílias que se reúnem aqui em vários lugares para te louvar, para te adorar, mas para ouvir e vivenciar a tua poderosa palavra, Senhor. Então vem, Espírito Santo de Deus. Tu conhece cada coração nesse lugar. Nós queremos nos render totalmente a ti. Não ficar só em um louvor, Pai, que nos toca, mas nós queremos de fato estar rendidos a Ti, com o coração aberto, a mente aberta, para que o Senhor ministre em nossos corações. Venha nos exortar, para que nós saiamos totalmente diferente do que entramos nesse lugar. Que as palavras de minha boca e o meditar do meu coração, eles sejam agradáveis na Tua presença, Senhor. Tu que és a minha rocha, o meu Redentor. Amém. Olha, meus irmãos, nós precisamos refletir no poder da verdade, nesse poder que a verdade carrega. Quando nós confrontamos a verdade com a mentira, a gente pode ver algo precioso, que é a vitória da luz em meio a um mundo de escuridão. A gente precisa ficar esperto, porque há uma enganação que tenta se infiltrar dentro de nós, tentando nos aprisionar espiritualmente com mentiras que nos nos tragar diariamente. Da mesma forma que a verdade tem poder de construir pontes em nossas vidas, a mentira, ainda numa maior intensidade, ela tenta nos destruir a todo e qualquer custo. Só que a verdade de Deus vai muito além de um mero conceito filosófico ou teológico, ou uma lista de regras e condutas apenas. A verdade de Deus, ela é uma pessoa.
A verdade de Deus é sobre Jesus, porque Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém pode ir ao Pai senão por mim, Jesus. Ele é a pessoa da verdade, Ele é a própria verdade que se relaciona conosco. Pegar na mão quando nós estamos desesperados e nos trazer direção, nos guiar no caminho certo a conduzir, é essa verdade que nos faz e que nos traz. Ele nos liberta da necessidade de aprovação por outras pessoas. Construir uma base de crença e valor, bem como propósitos relevantes que nos fazem desfrutar de uma vida plena. Ele é a verdade que nos convida hoje a abrirmos mão de uma vida de mentira e de faz de conta, uma vida de autocentração em nós mesmos, de uma vida de faz de conta que muitos tentam levar. E Deus quer nos libertar de tudo isso, de uma vez por todas. Quando a verdade de Jesus, ela nos encontra, a primeira coisa que ela faz é remover as máscaras. E um tempo bem oportuno para essa palavra, não é verdade? Mas a primeira coisa que quando encontramos a Jesus é remover as máscaras. Porque nós muitas vezes andamos com máscaras. Para que sejamos aceitos em lugares ou por pessoas, nós nos passamos a viver aquelas pessoas que nós não somos. Começamos a viver mentiras para poder ser aceito ou enxergado por alguém. E quando nós encontramos Jesus, a primeira coisa que Ele nos faz é tirar essas máscaras, para que nós possamos enxergar a nossa própria identidade. A verdade diz exatamente onde você errou, mas estende a mão para te levantar. Ela te mostra que você falhou ali, mas ela está dizendo assim: vem filho, que eu vou te ajudar para que você não volte mais a falhar. A verdade nos ama como nós somos, mas não deseja que nós fiquemos como nós estamos. A verdade, ela nos encontra e ela nos traz, ela nos faz pararmos de gastar energia tentando esconder quem de fato nós somos e começamos a investir esforços em nos tornar quem Deus planejou para que nós sejamos. Porque muitas vezes a gente tenta ser aquilo que Deus não nos chamou para ser. A gente gasta tempo, recurso, energia, mas a gente não consegue ficar feliz. Já viu alguém que aparentemente é bem sucedido, mas é totalmente infeliz? Eu já vi vários e conheço vários. Por quê? Porque insiste em ter uma vida para o qual Deus nos chamou para ser. Então, por mais que tenha, e a felicidade não é status, não é dinheiro, não é bens. A felicidade é quando nós encontramos o propósito para o qual Deus nos criou para ser. Quando nós nos identificamos com aquilo que Deus nos chamou para ser, nós nos tornamos a pessoa mais feliz que nós somos e podemos ser. E aí, independente de termos ou não posses, porque isso não está atrelado à felicidade, a felicidade está atrelado à verdade, e a verdade é Jesus Cristo na nossa vida. O problema é que, enquanto o pecado ditar as regras do jogo e governar as nossas ações, enquanto ele dominar o nosso ser, nós estamos cada dia mais nos distanciando paulatinamente do Senhor. Entenda uma coisa, mentira e verdade, elas não caminham junto. Sabe aquela história de água e óleo não se mistura? Mentira e verdade não caminham junto. Nada está escondido que não venha a ser posto na luz um dia. Por mais que seja muito bem maquiado ou tentado dilubriar, um dia a verdade ela vem à luz, porque nada fica escondido, tudo se revela um dia. Não dá para dar uma de doido e ficar relativizando a vontade do Senhor, meus irmãos, agindo no nosso dia a dia com infidelidade, com rebeldia, com maldade, com desrespeito, com egoísmo, em uma total ausência de empatia. Não dá. Há uma verdade que nos liberta. É tempo de viver essa verdade, se voltando para o Criador, se voltando para Jesus. Há posicionamentos
que todos nós precisamos ter em relação ao pecado que nos afasta do Senhor, a partir das certezas contidas aqui, no Evangelho do Senhor, na palavra de Deus. Se você deseja caminhar na verdade, saiba que o caminho para a reconciliação começa com o entendimento de algumas coisas que são fundamentais. E eu quero que você veja 3 comigo aqui. O caminho para a reconciliação, ela começa com o entendimento de que o pecado tem origem na rejeição de Deus. Rejeição de Deus, parece um termo muito forte, né? Mas é a expressão mais correta quando nós agimos incorretamente. Sem querer levantar acusação nenhuma aqui, até porque eu também estou em todo o contexto, junto com todos. Mas o fato é que toda vez que decidimos não precisar da instrução do Senhor e nós buscamos definir as coisas, aquilo que é certo ou errado, por nós mesmos, nós terminamos pecando. Nossa teimosia, nosso egocentrismo nos leva ao pecado, nos faz sermos pecador. O desejo por ter controle, por autonomia absoluta de toda e qualquer circunstância da carne. O pecado é o querer humano de uma criatura como eu e você, que rejeita a condição de dependência do Criador e busca se colocar no centro das coisas. O nosso desejo vira uma autoridade suprema. Há quem adoraria mudar a oração que o Senhor nos ensinou. Há quem adoraria recitar essa oração assim, que seja feita a sua vontade. Tem pessoas que adorariam mudar, que seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Tem pessoas que são tão egocentristas que a primeira coisa que ela faria era mudar a oração para que a vontade dela prevaleça acima de qualquer coisa. Isso não é de hoje. Isso é desde os tempos do início que Jesus veio combater. Claro que muitos vão se lembrar do relato da queda de Adão e Eva, descrita lá no livro de Gênesis, lá no comecinho. Mesmo com a advertência de Deus, a serpente visgou o casal com a sedução do poder. A busca pelo poder é algo que corrompe o homem desde a sua criação, meus irmãos. Olha lá o texto que está lá em Gênesis. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que deles comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Então, a serpente é astuta e ofereceu o quê? Poder. E através daquela tentação, o homem caiu e aí veio toda a humanidade vivendo em queda e em pecado. Adão e Eva deram início à série. A humanidade seguiu e segue até hoje, rejeitando a Deus. Temporada após temporada. Parece uma série da Netflix, né? Não por falta de informação, mas por não querer se dispor a adorar. Quer ver? Muita gente diz que até conhece a Deus, mas se recusa a dar glória a Deus, se recusa a dar glória a Ele, ou ser agradecido por tudo que acontece na sua vida diariamente. Não, foi eu que fiz. Eu trabalhava, quando eu disse a vocês, trabalhei 13 anos em uma empresa e tinha uma pessoa que passou um bom tempo naquela empresa. Quando eu cheguei, ele já estava lá, era uma das pessoas que chega lá próximo da diretoria, e conversando muito tempo com ele assim, aí eu me recordo, agora o Espírito Santo me trouxe agora em recordação, nem botei no texto ali. Então me veio à mente agora, conversando com ele, e aí ele conquistando algumas coisas na vida dele, e o casamento dele parecia mais uma sociedade do que um casamento de união entre um homem e uma mulher. E ele, conversando com ele, disse, que coisa boa, graças a Deus, meu irmão, tu conquistasse agora. Ele tinha acabado de conquistar um carro novo, do zero, enfim. E aí, que graças a Deus, conquistei. Eu disse, que graças a Deus, graças a mim. Graças ao meu esforço. Aí eu acordo todo dia de manhã cedo, eu estudo que sou a pinóia, graças a Deus não. Graças a mim, eu olhei para a cara dele assim e disse, misericórdia. Nesse tempo nem convertido eu era. E na hora eu olhei assim e disse, misericórdia. Pois bem,
Está assim de pessoas feito ele. Assim de pessoas feito ele. Achando que o mundo gira em torno dele, que ele pode todas as coisas. E Paulo criticou com veemência os gentios idólatras lá em Roma. O primeiro capítulo dos Romanos, Paulo disse: porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram, nem renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-lhes sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus, do Deus imortal, por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaro, quadrúpedes e répteis. Que loucura, meus irmãos. Pessoas que se dizem sábias trocaram a glória de Deus por ídolos. É o que Paulo pontua aqui nesse texto. Quando as pessoas elas passam a adorar quaisquer outros deuses, ao invés do Criador, elas entram no submundo do pecado. Simplesmente assim. A rejeição ao Senhor faz com que percamos e assim perdemos de vista a nossa própria identidade de filhos de Deus, de seres criados à sua imagem e semelhança. Não existe loucura maior do que essa. Achar que isso é algo que somente aconteceu lá no Jardim do Éden ou na antiga Roma. Não. No cristianismo contemporâneo no qual nós vivemos, um ídolo é qualquer coisa em que você confia mais do que em Deus para a sua felicidade e a sua segurança. Tudo aquilo que você confia mais do que Deus, você está colocando como ídolo na sua vida no lugar de Deus. E essa definição nos atinge em plena essa estação que nós estamos vivendo nos dias atuais. Se nós pegarmos uma analogia, o texto fala de pássaro, quadrúpedes e répteis. Hoje, essa representação nós podemos trocar por dinheiro, por poder, por bens materiais, por amores, por sexo, por bebida, por sucesso, por status, por fama, por likes, por seguidores. Tudo isso são deuses que colocamos hoje em dia na nossa vida, que nos prendem ao pecado e nos afasta da verdade, que é a presença de Deus. Nós precisamos refletir onde é que nós estamos nos colocamos dessa história toda. E aí, reflita aí. Reflita. Existe algo que te domina, sem o qual você não pode viver, e esse algo não é Deus? Tem algo que na sua vida, olha, se eu morrer, sabe? Tem pessoas que, meu Deus do céu, se isso aqui tiver um segundo descarregado ou longe, acabou-se a vida. A minha vida não acontece se eu não tiver com o meu celular. Já escutei pessoas falando isso. Isso é idolatria, meus irmãos. Isso é idolatria. Você não saber viver se você não estiver com o celular. Está certo que meio mundo de coisa está aqui dentro. Mas a sua vida depende de um celular. Há alguma prioridade superior a Deus que tenha ocupado o primeiro lugar na sua vida? Tem algo que você coloca em primeiro lugar na sua vida que não é a Deus? Eu amo a minha esposa. Eu amo o meu filho. Mas o primeiro lugar da minha vida tem que ser a Deus. Porque se Deus não for o primeiro lugar da minha vida, eu não vou estar cheio do amor que eu preciso para amar ela e para amar o meu filho. Então é Ele que precisa vir primeiro, acima de toda e qualquer coisa. No caminho para a reconciliação com Deus, precisamos entender que o Senhor, Ele se revelou na pessoa de Jesus Cristo para ir ao nosso encontro. Da parte dEle, não existe rejeição, mas acolhimento. É nele que está a fonte da vida. E tudo isso está declarado lá nos Salmos. E aí nós desfrutamos. Vá olhando os Salmos e você vai ver a contemplação maravilhosa da presença de Deus. Mas ainda o caminho para a reconciliação começa também com o entendimento de que o pecado é uma condição humana. O pecado é uma condição da espécie humana. A palavra pecado já é tão pejorativa que muitas vezes estamos associando ela apenas a uma lista de coisas que são erradas, que não podem ser feitas. Aliás, tem muita gente que gosta, né? Quando alguém
entra na igreja ali no início, que se converte, e aí está muito feliz porque encontrou a verdade, e aí posta que foi para a igreja, de repente lá, sempre aparece aqueles de plantão, aquela turma que vai dizer, olha aí, agora que tu és crente, tu sabe, né? Se liga, não pode mais mentir, enganar, chamar palavrão, e aí vai vindo um conjunto de regras que vai sendo descrita. É importante frisar, meus irmãos, que a Bíblia nos ensina que algo mais profundo do que simples regras é o pecado. Ele não é apenas um conjunto de regras, mas ele é uma condição de todos nós. É uma condição onde todos nós nos encontramos. Isso pode ser definido pela célebre frase ou célebre pensamento que atravessa gerações. Não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos, em natureza, caída e pecadores. A nossa natureza é pecaminosa por causa da queda. Não é um conjunto de regra, é o nosso ser por causa da queda de Adão e Eva, que vem perdurando por toda uma eternidade. É fruto da herança do jardim, no qual nós já vimos. E esse nós engloba todos nós mesmos. Você pode estar dizendo aí, pastor, mas como assim? Nós, eu não, eu tenho praticado uma vida tão assim, regrada no Senhor. Filho, Paulo enfatiza no início do seu texto, lá no capítulo 3, da qual Marcília leu aqui hoje. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, nenhumzinho. Você pode estar dizendo, como eu falei, pastor, mas eu estou numa vida regrada, eu estou caminhando direito. Olha, eu sou uma pessoa que eu sou direita, eu não mato, eu não roubo, eu não engano ninguém, eu me dou bem com as pessoas. E por que eu sou pecador? Por que eu sou pecador? Não adianta você ir ao Senhor reclamar com Ele sobre isso. Não adianta. Porque esse texto de Romano, ele deixa claro que não há ninguém inocente. Todas as pessoas, claro, todas elas são valiosas aos olhos de Deus, porque Ele as criou, todos nós, a sua imagem e semelhança, e Ele nos ama. Mas a questão é que ninguém é suficiente e bom diante de Deus. Ninguém tem total suficiência de bondade diante de Deus, diante do Senhor. Todos nós cedemos em algum momento ou diante de alguma necessidade. E todos nós, como essa natureza pecaminosa, necessitamos da redenção e do perdão do Senhor Jesus Cristo. O mesmo Paulo que atesta esse fato é o que reconhece a sua humildade e a sua condição também. A sua primeira epístola ao Timóteo, ele diz: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. O próprio Paulo diz isso. O caminho para a reconciliação passa por todos nós aceitarmos essa nossa condição humana. E isso não é sinônimo de derrota, mas de maturidade. Quando eu reconheço que a minha natureza é pecaminosa, mas eu busco dia a dia me permitir para que Deus molde o meu caráter conforme o dele, eu estou mostrando maturidade espiritual. Eu estou reconhecendo em humildade a minha pequenez, de que nada sou sem a sua presença na minha vida. Quando não reconhecemos nossa inclinação ao pecado, não nos movemos em direção ao antídoto que é Jesus Cristo. Quando a verdade nos encontra, ela promove um verdadeiro transplante no nosso coração. Jesus, ele não deseja apenas transformar ou reformar o nosso comportamento, nos tornar assim pessoas melhores, não. Ele quer
nos substituir totalmente a nossa natureza, tirar o nosso coração de pedra e nos colocar um coração novo de carne e um espírito novo. Ele quer mudar a nossa identidade de pecador para de filho amado de Deus. Ele quer oferecer a cada um de nós a salvação e nos leva a ter uma vida eterna na sua presença. Ele não chama a mim e a você apenas para nos reformar e nos corrigir de alguma falha. Ele nos chama para nos refazer, para tirar tudo aquilo que não pertence e nos colocar um coração novo, coração que ama o Pai, que vive o Pai, que desfruta da presença do Pai e que sabe que a perspectiva não é apenas aqui terrena, mas de viver uma vida eterna na presença dele em abundância. Por fim, meus irmãos, o caminho para a reconciliação, ela começa também com o entendimento de que eu preciso de arrependimento. Todos nós precisamos de arrependimento. Para o cristão, o arrependimento não deveria ser algo opcional, não, mas uma resposta natural, vinda do próprio Espírito Santo, quando nós pecamos. É por isso que nós, quando começamos na nossa liturgia, nós começamos com os louvores e você vê que tem uma parte que nós paramos no meio do louvor para orar. O primeiro momento da oração é pedindo perdão. Porque não tem como se conectar com o Pai se não reconhecermos que somos falhos e que temos pecado contra Ele. Então a primeira coisa é contrição, pedindo perdão para que Ele venha nos redimir, nos limpar e nos deixar novo para uma nova caminhada. E só depois de sermos perdoados é que nós continuamos e podemos interceder uns pelos outros. Já vem, nós trazemos que é essa forma que precisamos ter diante de Deus todos os dias. Ela é um recurso poderoso, o perdão, para nos reconectar com o Pai, mesmo quando rejeitamos a Deus ou sucumbimos à tentação como consequência da nossa condição humana decaída. Todos nós precisamos, sim, de arrependimento, porque todos nós necessitamos da graça de Deus revelada em Jesus Cristo. Na carta aos Romanos, Paulo ressalta, nos versos 11 e 12 desse capítulo 3, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Como nossa tendência orgulhosa e autossuficiente não é buscar a Deus. A primeira coisa que muito fazemos não é buscar a Deus, é buscar aquilo que nós podemos fazer, mas Ele vem ao nosso encontro e Ele nos confronta para buscarmos uma consciência que produza, não gerando culpa em nós, mas gerando arrependimento verdadeiro. E um arrependimento verdadeiro, ele nos faz renovar através da sua misericórdia. Afinal, se o problema fosse apenas o que fazemos, bastaria nós mudarmos de hábito e pronto, estaria tudo resolvido. Mas a grande questão não é o que fazemos, mas quem nós somos. Todos nós precisamos, sim, todos nós precisamos de um Salvador, e Ele se chama Jesus Cristo. Por isso que, por amor, o próprio Jesus, Ele nos exortou lá em Mateus, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Ele está voltando. Arrependam-se. Tenham um coração contrito diante de Deus. Essa expressão de Jesus marca o início do seu ministério aqui na terra. Ele exclama a mesma mensagem de João Batista, que já vinha pregando sobre arrependimento. A necessidade de todos nós de arrepender-se. Semelhante a isso, o próprio Pedro, ele replica essa direção do Senhor, quando ele ministra a uma multidão lá em Pentecostes, para se arrependerem dos seus pecados. Todos nós não estamos aqui
para julgar ninguém, não somos juízes, apesar de parecer tanto juiz. Olha, quando você pega aqui e vai aqui para as internet da vida, tem tanto teólogo, tem tanto juiz. O interessante é que eu não vejo em momento algum que Jesus destinou alguém aqui para ser juiz. Porque ele fala que o único e justo juiz é Ele. É Ele. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, mas nós estamos aqui para reconhecer que somos pecadores e nos colocar arrependidos diante do Senhor, com o coração sincero, para que a misericórdia dEle todos os dias se renove sobre a nossa vida. Hoje, dia 22 de fevereiro de 2026, essa mensagem de Deus é a mesma para mim e para você. Somos chamados a uma confissão cada vez mais profunda, não para que nós possamos levar um relatório detalhado das nossas faltas ao Senhor, não. Isso já está escrito no livro dele. O que necessitamos genuinamente é de uma redenção total ao nosso Senhor. Por isso estamos desfrutando da série que termina na próxima quarta-feira, Queimando no Secreto. É uma busca por ter um entendimento e criar essa atmosfera de dependência diária do Senhor, de vivermos diariamente a nossa vida entregue no Senhor, com oração, com palavra, com jejum, vivenciando de fato a sua presença. Uma coisa que eu tenho aprendido com Deus é que nós não precisamos usar máscaras. Ele está ansioso por cada um de nós, cheios de corações que se rasgam diante dele, mas cheio de verdade, com transparência e com humildade. É assim que o nosso Deus quer, que você se encontre diante dele. Momento de que eu preciso aceitar a Deus e rejeitar o pecado. Diante da certeza de que a minha condição de pecador aponta para o Salvador, que é Jesus Cristo. Diante do entendimento de que arrependimento é o caminho que me leva direto ao Senhor. O salmista nos ensina muito. Salmo 51, verso 5. Ele diz: eu sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu a minha mãe. E nós precisamos entender isso, que a nossa natureza é pecaminosa, e reconhecer essa verdade. E ele segue no verso 10 e diz: cria em mim um coração puro, ó Deus, renova dentro de mim um espírito estável. Eu reconheço que sou pecador e peço para que Deus renove, me purifique e me encha com o seu espírito, me trazendo estabilidade na minha vida. Ele vai para o verso 12 e diz: devolve a minha alegria, a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Reconheça, peça para que Deus lhe traga um coração novo e um espírito novo. E reconheça e obedeça. E com esse espírito, com a presença do Senhor, a sua alegria está renovada e você terá uma vida eterna na presença do Senhor. Precisamos viver pela essa verdade, acima de qualquer circunstância, pois a verdade, ela está em Jesus e nele devemos conduzir a nossa vida. Nós vamos tocar um louvor e eu quero orar com você. E enquanto o louvor estiver tocando, se você está conosco e nunca entregou a vida a Jesus, eu vou estar aqui à frente e você pode vir, que eu vou ter a alegria de orar com você. Mas se você, por algum motivo, você já entregou um dia a vida a Jesus, mas as circunstâncias da vida têm te afastado do Senhor, e hoje você sentiu no coração o chamado de Deus para a reconciliação com Ele, eu te convido para vir, porque eu quero te dar um abraço e orar com você. O que não pode é você continuar num estado longe do Senhor, um estado onde você reconhece que está falhando, mas que você não está querendo voltar para a presença do Senhor.
E todos nós precisamos estar junto da verdade. E a verdade é uma só. É uma pessoa. E ela é Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua presença. Obrigado pela tua verdade, Senhor. Tu és a verdade que nos conduz. Tu és a verdade que nos faz refletir. Tu és a verdade que nos confronta para melhorarmos a cada dia. Tu és a verdade que nos mostra e nos ensina, Senhor, que somos falhos e pecadores e precisamos da tua misericórdia. Por isso, Pai, enche-nos da tua presença, porque nós não queremos mais viver uma vida de mentiras, nós queremos caminhar na pura verdade, Senhor. Nos vem trazendo, Senhor, a tua direção, a tua correção. Ajuda-nos, Pai, para que possamos desfrutar da tua plena presença. Que esse tempo de quaresma seja um tempo, Senhor, de total contrição, que nós possamos enxergar cada dia mais a nossa necessidade da tua presença. Nós cremos, Senhor, que há vitória sim depois da morte, mas para chegar até lá nós precisamos de uma vida renovada em ti. Então vem nos renovando, vem nos purificando, vem nos limpando, Senhor. Mata a vontade da carne, dessa guerra que vivemos entre alma e espírito, que cada dia mais nós batemos a nossa própria vontade da carne, para que teu Espírito Santo, que habita e vive dentro de nós, possa cada dia mais fluir em nossas vidas e através das nossas vidas, em nome de Jesus.